o oficial do rei disse: Senhor, vim antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que eu estava meditando sobre a palavra do Senhor no livro de Lucas. E terminando o livro de Lucas, eu cheguei ao livro de João. E meditando no livro de João, eu fui indo na leitura e me deparei com uma história essa que me chamou a atenção. Um capítulo e um versículo que foi o que nós acabamos de ler. A história que nós acabamos de ler vai falar sobre um oficial do rei que estava com o seu filho enfermo, ou seja, à beira da morte. E sabemos que todas as pessoas que têm alguém que ama, um ente querido, uma pessoa próxima, que não quer ver o mal daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa está à beira da morte, essa pessoa vai se desesperar. Essa pessoa, ela vai procurar fazer de tudo para que aquela pessoa amada, aquela pessoa próxima a ela, não venha falecer. Ela vai fazer com que aquela pessoa venha recuperar a sua saúde de qualquer forma, porque ela não quer ver a pessoa amada, o seu próximo, indo à falência. Então nós vamos ver aqui um oficial do rei que tinha o seu filho. O seu filho estava à beira da morte, ou seja, estava enfermo. E esse versículo me chamou a atenção, porque Jesus, ele não atendeu o pedido daquele homem da forma em que aquele homem esperava que fosse atendido. Porque quando nós vamos ler a história, nós vamos ver que aquele homem, ele se dirigiu até Jesus, e se dirigindo até Jesus, ele pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Mas ao lermos esse capítulo, esse versículo, nós vamos ver a resposta de Jesus. Mas para que eu entre nessa história, eu gostaria de falar, porque eu estava meditando no livro de João. E quando chega no livro de João, capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No livro de João, capítulo 2, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus. Logo após ele começar o seu ministério, escolheu os seus discípulos para o acompanhar. No capítulo 2 de João, Jesus, ele vai fazer o seu primeiro milagre. Jesus é convidado para um casamento. Jesus, ele é convidado para uma festa. E quando Jesus está naquela festa, diz a Bíblia que o vinho acaba. E quando o vinho acaba, as pessoas se preocuparam porque o vinho tinha acabado. No livro de João, capítulo 2, no seu versículo 11, diz o seguinte: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Assim, a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas, irmão, você leu João capítulo 4, versículo 49 e 50, que vai falar sobre o milagre que Jesus havia feito para aquele homem que estava com seu filho enfermo. E você voltou agora para o capítulo 2, onde Jesus realiza
o seu primeiro milagre. E quando Jesus realiza o seu primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, diz aqui que quando Jesus realiza, os seus discípulos passaram a crer nele. Olha aí o milagre. Os discípulos que Jesus havia chamado para o seguir, passaram a crer em Jesus quando eles viram o primeiro milagre que Jesus fez. No versículo 12 do capítulo 2 de João diz: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Perceba que no primeiro milagre que Jesus realizou, transformando a água em vinho, ele estava em uma cidade, em um local chamado Caná da Galileia. Jesus estava em uma festa de casamento, em um lugar chamado Caná da Galileia. E quando ele realiza esse milagre, os discípulos se maravilham e passaram a crer nele. E quando os discípulos se maravilham e passaram a crer nele, agora Jesus ele vai ser direcionado a alguns dias, seus discípulos, a Cafarnaum. Ele sai de Caná da Galileia e agora se dirige para Cafarnaum. Porque Jesus ele não ficava apenas em um lugar. Jesus ia em vários lugares fazendo milagres. Quando nós vamos aqui no capítulo 2 de João ainda, Jesus vai para o templo. No capítulo 2, Jesus está no templo, ele vai no templo em Jerusalém. E quando Jesus está no templo, Jesus vai se deparar com algumas coisas que estavam acontecendo no templo, que todos nós conhecemos a história. João capítulo 2, versículo 3, quando Jesus estava chegando à Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No 11 ele diz: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos para provar a sua autoridade para fazer isto? Fazer isso o que, irmão? Jesus entrou no templo, e quando Jesus entrou no templo, ele achou muitas coisas erradas naquele templo. E ele achando aquelas coisas erradas, os cambistas vendendo naquele templo, fazendo várias coisas que não era do agrado de Deus. Diz a Bíblia que Jesus agora começa a quebrar tudo que havia ali naquele lugar. Jesus começa a destruir. E os judeus, vendo a cena de Jesus naquele lugar, ele faz uma pergunta dizendo, no capítulo 2 de João, no versículo 11, ele faz uma pergunta a Jesus dizendo: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Os judeus não aceitaram. Os judeus não aceitavam o que Jesus estava fazendo ali naquele lugar. E eles pediram um sinal, porque Jesus se mostrou o Filho de Deus para eles, e eles não aceitavam o testemunho de Jesus. E eles pediram um sinal. Eles queriam um sinal da parte de Jesus maior para que eles pudessem acreditar em Jesus. No livro de João, capítulo 3, Jesus ensina a Nicodemos. Nicodemos, um príncipe dos judeus, ele acreditava em Jesus. Ele cria no que Jesus falava. Ele cria no que Jesus fazia. Porém, ele era um homem que era apegado às coisas do templo.
ele tinha o seu cargo, ele tinha a sua patente, e ele se preocupava com o que as pessoas iam falar a respeito da sua opinião sobre Jesus. Por isso que quando ele vai ter com Jesus, diz a Bíblia que ele vai à noite, para que ninguém venha ver, para que ninguém venha enxergar, quando ele fosse falar com Jesus. Muitas das vezes na nossa vida é assim, nós fazemos as coisas erradas, nós praticamos as coisas erradas, nós queremos esconder do nosso vizinho, nós queremos esconder das nossas esposas, nós queremos esconder dos nossos esposos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, mas nós não podemos esconder de Jesus. Nós temos que mostrar o que nós somos realmente. Nós temos que mostrar o que nós fazemos. Nós temos que ser o que nós somos. Não adianta esconder o nosso caráter. Não adianta. Então, no livro de João capítulo 2, Jesus está no templo. Jesus está desfazendo as coisas erradas no templo. Jesus está destruindo, mas os judeus não aceitaram. No livro de João capítulo 3 também, Jesus ensina a Nicodemo. No livro de João capítulo 3, o testemunho de João Batista também nós vamos ver. No livro de João capítulo 3, o testemunho de João Batista. Em João capítulo 3, João Batista vai testificar sobre Jesus. Sabemos que quando Jesus ele foi batizado, João Batista já havia falado aos seus discípulos que antes de Jesus, ele foi enviado adiante para preparar o caminho, para batizar, e que era necessário ele diminuir para que Jesus crescesse. Mas só que os discípulos, os próprios discípulos de João, se turbaram. No livro de João capítulo 3 nós vamos ver que quando João Batista ele batiza Jesus, que Jesus agora começa o seu ministério, começa os milagres. Diz a Bíblia que Jesus começa a batizar mais do que João batizava. As pessoas iam até Jesus para batizar, para ser batizado nas águas. Mas diz a Bíblia que não era Jesus que batizava, os discípulos de Jesus que batizavam as pessoas. Mas os discípulos de João se turbaram quando viram aquelas pessoas se dirigindo até Jesus. Aquelas pessoas se dirigindo até Jesus e Jesus batizando as pessoas. Então houve uma discórdia entre eles. E os discípulos vão até Jesus, até João Batista, para falar o que havia acontecido naquele local. E João Batista diz para eles que ele já tinha avisado sobre aquela questão, que era necessário que Jesus crescesse e que ele diminuísse, que o próprio João havia testificado sobre Jesus. Agora, Jesus teve pela segunda vez a caminhada da Galileia. No livro de João, nós voltamos para o livro de João, capítulo 4, versículo 46. Jesus, ele retorna para a Galileia. A Galileia foi o local onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. João capítulo 4, 46 diz: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Perceba que
porque ele estava precisando de um milagre. E como ele soube que Jesus estava na cidade? Porque a fama de Jesus percorria. E o local em que Jesus realizou o seu primeiro milagre, tinha muita gente naquele momento. Foi uma festa de casamento. Uma festa de casamento é uma festa que vai muitas pessoas, muitos convidados. Perceba que não foi pouco convidados a ponto de o vinho acabar. Só pela aí você tira. O vinho acabou, tinha muita gente naquela festa. E quando Jesus realizou o milagre, as pessoas estavam presentes e viram, contemplaram o milagre que Jesus fez. E quando Jesus fez o milagre, a fama de Jesus percorreu na festa e percorreu pela cidade. Aquelas pessoas que estavam na festa levaram o ocorrido para aquele local, para a cidade inteira. Então, quando Jesus retornou para aquela cidade, esse homem, ele ouviu que Jesus estava novamente naquela cidade. E ao ele ouvir que Jesus estava na cidade, ele estava precisando de um milagre. Talvez ele já havia corrido em várias situações. Talvez ele tenha batido na porta do vizinho pedindo um remédio. Talvez ele foi no melhor médico, porque aquele homem ele tinha uma condição boa. Ele era oficial do rei. Não era qualquer pessoa simplesmente que não tem uma condição financeira. Ele tinha condição financeira. Porém, a condição dele não poderia dar a cura ao filho dele. Porque só quem pode fazer o impossível é Jesus na minha e na tua vida. O nosso dinheiro ele não pode ir além do que aonde eu posso ir. A minha condição financeira, ela não pode ir além do que Jesus me permite ir. E aquele homem estava no limite. E ele se dirigiu até Jesus. E ele se dirigindo até Jesus, ele pediu para que Jesus fosse até a casa dele. E indo até a casa dele, ele curasse o seu filho. Aleluia. Mas para Jesus chegar até a Caná da Galileia novamente, Jesus teria que passar por Samaria. E diz a Bíblia que quando Jesus estava indo novamente para Caná da Galileia, Jesus teria que passar por Samaria. E diz a Bíblia que quando Jesus ia passando por Samaria, Jesus agora ele se sente cansado, porque a distância não era perto de uma cidade para outra. Naquele tempo não tinha ônibus para você pegar. Naquele tempo não tinha Uber para você pegar. Naquele tempo não tinha avião para você pegar, não tinha helicóptero, não tinha jatinho. Não, era na canela. Você tinha que bater a sua perna ou andar de cavalo, porque o carro da época era cavalo. Quem tinha cavalo era bem sucedido. E Jesus, diz a Bíblia que Jesus para descansar. E Jesus parando para descansar no poço de Jacó, diz agora que uma mulher chega agora para tirar a água do poço. E quando Jesus está ali, que aquela mulher
Jesus agora vai pedir água de beber para aquela mulher. E ao Jesus pedir água de beber para aquela mulher era samaritana. Sabemos que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Eles tinham uma discussão entre eles, que eles não se davam bem. E a história do samaritano, quando nós voltamos atrás, nós vamos ver qual é a história do samaritano. Nós vamos ver que tudo começou lá atrás, no reinado de Salomão, que isso nós não podemos entrar agora, que o tempo não permite. Mas a divisão entre os judeus e os samaritanos começou no reinado de Salomão, quando Salomão desobedeceu a Deus, que foi dividido o reino do sul e o reino do norte, ficou samaritano e os judeus. Então, meu querido, houve um diálogo entre a mulher e Jesus. A mulher era samaritana, ou seja, não se dava com os judeus, e Jesus era judeu. Ao haver dela, Jesus era judeu. E aquela mulher chegou para Jesus e falou: como pode, tu sendo judeu, pede água de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto vai dizer à vista que os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria água de beber para mim, e eu te daria água da vida que jorra eternamente. E aquela mulher se encantou com aquela palavra e diz: dá-me dessa água, Senhor, eu quero dessa água. E aquela mulher ainda não estava acreditando quem estava ali com ela naquele momento, falando com ela. Aquela mulher ainda não tinha entendido que quem estava falando com ela era o próprio Jesus. E Jesus começa agora a falar várias coisas com aquela mulher e diz: vai lá, chama teu marido e venha cá. E aquela mulher olhando para Jesus diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus, olhando para ela, diz: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tu dá não é seu. E aquela mulher, ao ouvir esta palavra de Jesus, diz a Bíblia que aquela mulher, olhando para Jesus, diz: vejo que tu és profeta. E aquela mulher, conversando com Jesus, diz a Bíblia que agora os discípulos aparecem, vêm porque os discípulos foram comprar comida nesse percurso. E quando os discípulos chegam, aquela mulher se retira. E quando aquela mulher se retira, ela vai para a cidade dela, lá onde ela morava. E ela começa, diz a Bíblia que ela chama as pessoas daquela cidade e diz: venha ver um homem que disserte tudo sobre a minha vida. O homem revelou toda a minha vida. E este homem diz ser o Cristo, o Filho de Deus. E aquelas pessoas da cidade, ao ouvir o testemunho daquela mulher, elas agora foram para ver realmente se realmente era aquilo que aquela mulher estava falando. Era na cidade dos samaritanos, onde os samaritanos habitavam. Ela foi lá e contou para eles disse: eu quero conhecer, eu quero ver ele. E vieram para conhecer Jesus. Irmãos, para que você venha entender, eu quero falar aqui nesta noite sobre a fé baseada em sinais. E quero falar também sobre a fé baseada em palavras. Qual é a fé que você tem? Qual é a sua fé? A sua fé é baseada em sinais ou
ou a sua fé é baseada em palavras? Porque Jesus estava já triste. Jesus estava irritado. Jesus não estava se sentindo bem em ver a reação do povo. Jesus se entristecia, meu querido. Ele era muito triste quando ele via uma cena como essa. Ele não se sentia bem. Então a fé baseada em palavras, João capítulo 4, versículo, baseada em sinais, João capítulo 2, versículo 23. Vamos ver a fé baseada em sinais. João capítulo 2, versículo 23 diz assim: e quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Perceba que essas pessoas que estavam na festa, elas estavam, muitos viram o sinal que Jesus fez. As pessoas que estavam na festa, elas viram os sinais que Jesus fez na festa. E ao ela ver o sinal que Jesus fez na festa, milagrosos, elas passaram a crer no nome de Jesus. Perceba, João capítulo 2, versículo 23. E quando estavam em Jerusalém na festa, a festa da Páscoa. Essa festa não é a festa do casamento, já é outra festa. É uma festa da Páscoa em Jerusalém que Jesus foi para lá. Quando ele saiu de lá do casamento, porque ele passou por Samaria, ele se dirigiu até essa festa que estava acontecendo na Páscoa em Jerusalém. Só que lá na festa, Jesus realizou muitos sinais no meio do povo. Muitos milagres Jesus fez naquele lugar. E ao povo ver os sinais, eles creram, passaram a crer no nome de Jesus. No 24 diz: mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Não era porque o povo se encantava com os milagres de Jesus que criam em Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia, que Jesus ficava feliz com o povo. Diz aqui: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Jesus conhecia a intenção do coração daquele povo. Jesus sabia o que aquele povo estava querendo. Jesus sabia qual era o interesse do povo. Qual era a busca daquele povo. A multidão seguia Jesus, mas Jesus sabia o coração de cada um. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe por que você está aqui. Jesus sabe qual é a intenção de nós aqui nesta noite. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No 25, Jesus ele diz: não precisa que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não precisa que ninguém dê testemunho de mim. Jesus não precisa que ninguém dê testemunho de você. Jesus não precisa que ninguém dê testemunho de nós, porque Jesus já nos conhece. Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a minha intenção e Jesus conhece a sua intenção. Nós não devemos nos preocupar com o que os outros falam, nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas falam ao nosso
respeito, nós temos que se preocupar com Jesus, o que Ele acha de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 4, 48, diz: disse-lhe Jesus, se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Será que precisa eu e você ver sinais da parte de Jesus para nós crer em Jesus? Será que precisa eu ver maravilha da parte de Jesus para eu crer em Jesus? O que é que precisa para eu e você crer em Jesus? Bem-aventurado o homem que não viu, mas creu. Nós não precisamos ver, nós não precisamos contemplar milagres, porque nós somos um milagre, a nossa vida é um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é motivo para nós nos preocupar. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aquele povo estava querendo ver sinais, aquele povo estava querendo ver maravilha. Jesus não estava satisfeito com a ação daquele povo. Então aqui nós vemos a fé do povo baseada em sinais, a fé do povo baseada em milagres, a fé do povo baseada em maravilhas. E a minha e a sua fé não pode ser baseada em sinais. A nossa fé não pode ser baseada em maravilhas e milagres. Nós temos que estar todo tempo crendo em Deus, não importa o que nós passamos. Nós não vamos bem, mas nós não vamos bem, porque a palavra ela tem poder. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, haja luz e houve luz. Então nós temos que dizer para a nossa dificuldade, não tem dificuldade. Nós temos que entender que tudo que nós passamos é para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo que nós passamos. Então vamos lá, a fé baseada em palavras. Nós vimos a fé baseada em milagre. Vamos ver, a sua fé e a minha fé não pode ser baseada em milagres, mas tem que ser baseada em palavras. Olha a diferença, a minha e a sua fé tem que ser baseada em palavras. João capítulo 4, versículo 41. E por causa da sua palavra, muitos creram nele. João capítulo 4, 41. Por causa da sua palavra, muitos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Jesus. É a sua palavra que vai fazer nós crermos. Quando nós viemos para a casa do Senhor, que nós vimos tristes, muitas das vezes, com os problemas da vida, que nós ouvimos a palavra ela liberta, a palavra ela cura, a palavra ela tem poder, a palavra de Deus nos coloca para cima, a palavra de Deus nos levanta, nos fortalece, a palavra de Deus. E era através da palavra que o povo passaram a crer. Uns criam pelos milagres, pelos sinais, e outros criam pela a palavra. Então, o que nós vamos aprender nesta noite, que nós não temos que crer em Jesus pelos sinais, nós não temos que crer em Jesus pelos milagres, nós não temos que crer em Jesus pelas bênçãos que Ele nos dá, mas pela palavra de Deus. Porque quando nós cremos pela palavra de Deus, que nós vemos as coisas ruins, nós vamos dizer, isso aí para mim não é nada. Essa dificuldade para mim não é nada, porque é a palavra de Deus que me sustenta, a palavra de Deus que me liberta, a palavra de Deus que me levanta, a palavra de Deus que me guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, quando esse homem ele foi até Jesus, nós vamos voltar para o início do texto para você ver aonde eu quero chegar com essa palavra. O oficial do rei disse, Senhor, vem
meu filho morra. Olha aqui, nós vamos voltar para a história onde a gente começou, para você entender onde eu quero chegar, meu filho. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E o que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Por que Jesus disse ao oficial do rei: pode ir? Porque você vai olhar essa resposta de Jesus, você vai ver que não é qualquer resposta. Você vai olhar que tudo isso que nós lemos aqui do início ao fim, do capítulo 2 de João, que explicamos sobre a história, sobre a festa, sobre o primeiro milagre, sobre o que aconteceu no percurso de Samaria, ali onde ele encontrou aquela mulher. Tudo que aconteceu, a forma que aquela multidão ia até Jesus, pelos milagres, pelos sinais, e outros passaram a crer em Jesus pela sua palavra. Nós vamos ver que quando Jesus chega até esse oficial, que ele vai até Jesus para pedir o milagre de Jesus, o que é que acontece? O oficial pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Mas Jesus respondeu: o seu filho continuará vivo, eu não vou não. Jesus queria, daquele oficial, ele queria extrair do seu coração o seguinte: Jesus queria saber se ele estava ali. A fé dele estava em receber o sinal e o milagre de Jesus, ou se a fé dele estava pela palavra de Jesus. Olha a diferença. Olha onde a gente vai chegar no tema da mensagem. A fé pelos sinais e a fé pela palavra. A minha fé está no sinal da palavra. Então, quando Jesus fala para aquele homem: pode ir, o seu filho continuará vivo. Meu querido, era uma distância muito grande do local em que Jesus se encontrava com aquele homem para o local onde o seu filho estava enfermo. Talvez se fosse comigo e com você indo até Jesus pedindo o seu milagre, e Jesus dizendo: irmão, ô Tiago Carlos, pode ir, seu filho continuará vivo. Você conhecendo a situação que seu filho se encontrava, à beira da morte, perto para morrer, você achando que só resolveria se Jesus fosse até lá. Mas Jesus queria saber o nível da fé daquele homem. Jesus queria saber se a fé dele estava baseada em sinais ou em milagre. Porque para a fé dele ser baseada em sinais, Jesus teria que ir com ele, e chegando lá, ele ia contemplar a cura que Jesus havia feito. É tanto que, quando Jesus fala para ele: vá, Jesus diz: pode ir, o seu filho continuará vivo. Quando Jesus fala isso para aquele homem, olha o que o homem vai falar. O homem confiou, diz o texto aqui, ó. O homem confiou na sua palavra, ou na palavra de Jesus, e partiu. Aquele homem não questionou com Jesus. Aquele homem não falou com Jesus: Jesus, não, eu quero que o Senhor vá até a minha casa, eu não quero uma palavra, eu não quero uma palavra sua, eu quero que o Senhor vá até lá, coloque a mão sobre ele e cure ele. Não, aquele homem, diz a Bíblia, que ele creu na palavra, ele não creu no sinal, ele não creu nos prodígios, ele não creu nas maravilhas, mas ele creu na palavra de Jesus. E eu e você temos que crer na palavra, nós temos que crer na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela está falando conosco nesta noite. Não importa qual a situação que você esteja passando, aleluia, não importa o grau de dificuldade que você esteja enfrentando, talvez seja um desemprego,
dificuldade dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Mas não é simplesmente a palavra que está sendo pregada, não. É a palavra de autoridade que Jesus colocou sobre a mim, sobre a sua vida. Ele diz: eis que eu te dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Você não entende isso? A autoridade que você tem para determinar sobre a sua casa, a autoridade que você tem para determinar sobre o grau de dificuldade que você está enfrentando. Então a nossa palavra, ela tem poder. Então a palavra dessa noite é: a nossa fé está baseada em sinais ou a nossa fé está baseada na palavra? Que a nossa fé esteja baseada na palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém, Deus. Glória a Deus. É sempre que essa palavra é muito boa, que essa palavra ela me motiva. Quando eu leio o texto desse, o tempo todo eu estou sempre buscando assim, a sempre estar alicerçado nessas palavras. São palavras de fé, são palavras de ânimo, são palavras de motivação, são palavras que nos colocam para cima, são palavras de positividade. Palavras de negatividade só vai atrasar a nossa vida, não importa como nós estejamos passando. Mas quando nós olhar, nós temos que determinar, nós temos que repreender, nós temos que dizer que não aceita. E não é dizer que não aceita e ficar da mesma forma, não. Procurar fazer diferente, procurar fazer de outra forma, mudar o rumo, mudar a rota. Quando nós estamos andando para um lado, que nós estamos dando certo, nós vamos para o outro. Mas não podemos parar. Não podemos parar de momento nenhum. Nós temos que prosseguir. Prosseguir em frente, sem errar o alvo. Louvado seja o nome do Senhor. E é a palavra que faz isso conosco. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela tem direção. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus está sobre nós. A palavra de Deus tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Amém. Então, nós temos que aprender com aquele homem. Nós temos que aprender com esse homem. Nós temos que crer na palavra. Nós temos que aprender com ele. Nós, como ouvimos a palavra, nós temos que falar: eu vou crer, eu creio. Diz a Bíblia que aquele homem agora se retira. Ele agora vai. Quando Jesus determina para ele: vai, pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E quando Jesus partiu, aquele homem partiu, e ele vai agora para sua casa, os servos do homem, daquele oficial, vieram ao encontro daquele homem. E quando eles chegaram perto daquele homem, diz a Bíblia que eles chegaram falando: meu senhor, o seu filho vive. O seu filho está curado. O seu filho foi curado. Ele está muito bem. E aquele oficial pergunta para aquele servo, diz: a que hora? A que horas ele ficou bom? Qual foi o momento que ele melhorou? E os servos daquele homem vai dizer a hora, que foi mais ou menos 1h da tarde. Eu lembro o horário que ele falou lá na Bíblia, mas trazendo para o horário, nosso horário hoje, 1h da tarde. E aí aquele homem, aquele oficial, quando os servos oraram para ele que ele foi curado, que o filho foi curado, o oficial lembrou da hora em que Jesus havia lançado a palavra sobre a vida daquele homem. Aquele oficial lembrou que foi por causa da palavra. Foi a palavra que
havia curado o seu filho. E a palavra não precisa você estar próximo da pessoa, não precisa você estar próximo da situação, não precisa você estar próximo do problema. A palavra é lançada aqui, diácono. E quando você está aí, ouvindo aqui a palavra, que você abrir sua boca, colocar sua mente aqui, no seu problema. Você coloca a sua mente aqui no seu problema e lança a palavra e diz: eu repreendo em nome de Jesus. A partir dessa data vai ser diferente. A partir desse momento eu não aceito. A partir desse momento eu vou fazer diferente do que eu fazia. Eu não aceito essa vida que eu estou vivendo. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a escassez. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo o mal. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a seta, tudo que o inimigo se planejou. Eu repreendo agora, não aceito. É o poder da palavra na minha e na sua vida. E diz a Bíblia que a palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela tem direção. A palavra, ela bate. E ela faz um efeito. Então nós temos que usar a palavra. Foi com a palavra que Jesus venceu no deserto. Foi com a palavra. E a palavra está sobre a minha e sobre a sua vida. E não temos que aceitar. Não temos que aceitar nossos momentos de derrota. Não temos que aceitar a escassez. Não temos... Aleluia. Não temos que aceitar os momentos difíceis. Nós temos que repreender e fazer diferente. Em todo momento da nossa vida. Que esta palavra venha estar no meu. Que esta palavra venha estar no seu. Que esta palavra venha estar no nosso coração. E que nós possamos cada dia usar esta palavra para poder mudar a nossa vida. Que essa palavra ela venha transformar nossas ações. Que essa palavra ela venha transformar o nosso momento. Que essa palavra venha transformar a nossa caminhada com Jesus. Aleluia. Os irmãos ficam de pé em nome de Jesus.